todas as sextas-feiras eu tenho aqui o espaço reservado para a oficina do Brincar, essa clínica de especialidades, né, que trabalha principalmente a questão da qualidade de vida e o desenvolvimento principalmente das crianças, né, que são atendidas, né, por diversas especialidades. A oficina do Brincar sempre traz aqui uma orientação importante para você relacionada à área da saúde. É por isso que eu deixo sempre o telefone disponível para sua participação. O telefone está na tela, 99326228, 99326228 é o telefone que você pode participar. Encaminhe a sua pergunta, tem alguma dúvida? Fique à vontade. Hoje vamos falar de um tema extremamente importante, né? Vamos falar um pouquinho sobre diagnóstico, vamos falar um pouquinho sobre tratamento, vamos falar um pouquinho, né, sobre as novas tecnologias e ferramentas disponíveis para garantir principalmente desenvolvimento e qualidade de vida, porque vamos falar sobre o transtorno do espectro autista, né? Quem está aqui comigo hoje ao vivo para abordar este tema é o neuropediatra, o Dr. Renato Guimarães. Vem para cá, Dr. Renato, seja bem-vindo, é um prazer te receber ao vivo aqui no programa Bom Dia Divinópolis. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado, Fabiano. Pode chegar para cá um pouquinho, doutor Renato, o pessoal vai posicionar as câmeras aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema extremamente importante. Eu acredito que faça parte aí da rotina de muitas famílias, né? Mas hoje, né, nós temos que falar também sobre avanços, tratamentos, né? Enfim, hoje essa situação tem evoluído muito, garantindo qualidade de vida, principalmente para todo mundo. E o doutor Renato está aqui porque é uma das suas especialidades, né, doutor Renato? Lidar diretamente com o espectro autista. Isso, não só o espectro do autismo, como os transtornos em geral do neurodesenvolvimento, né? Que envolve uma gama de transtornos, como o TDAH, transtorno de conduta, transtorno opositor desafiador, né? São transtornos que se iniciam nos primeiros anos de vida e podem causar impacto significativo na vida da criança. Inclusive, eu sempre falo aqui, a oficina do Brincar, né, onde o doutor Renato, né, atende, né, muitas crianças, ela é uma clínica de especialidade justamente por isso, para poder oferecer essa oportunidade, né, da orientação e do tratamento adequado, né, com o apoio e a participação de todos os profissionais. Justamente, é importante nessa área que a gente atua, o médico muito na questão do diagnóstico, mas a gente precisa de um apoio, muitas vezes até para diagnóstico, mas um apoio fundamental aí no tratamento, na orientação de famílias, né? Então a gente precisa de uma equipe multidisciplinar para poder estar tratando de forma mais abrangente esse paciente, né? Com o apoio de psicólogo, de terapeutas ocupacionais, nutricionistas, fonoaudiólogos, para a gente ter uma visão mais ampla desse paciente e um melhor tratamento. O senhor citou alguns dos transtornos, né, que estão dentro aí da sua especialidade. A gente vai dedicar um tempinho para falar um pouco sobre um deles, né, a questão do autismo. A gente sempre observa as estatísticas mostrando o aumento de casos, né, doutor Renato? Hoje é algo real, infelizmente. Isso, eu comecei a atender um tempo atrás, né? Já há alguns anos, e nos primeiros anos de atendimento a gente tinha uma estatística de um caso para aproximadamente 200 crianças. E no último levantamento aí da Sociedade Americana de Pediatria, a gente tem uma estatística aí de 1 para cada 30 crianças. Então, um aumento muito exponente, né? E esse aumento, a gente sabe assim, que tem assim, como causas maior profissionais, né, estudando sobre o assunto, mais informação da população. Isso justifica um pouco o aumento no número de diagnóstico, mas a gente pensa também que existe um aumento real do transtorno, né, ou seja, tem alguma coisa que a gente ainda não consegue identificar, mas que, né, tem aumentado o número de casos, sim. Nós passamos recentemente por um momento muito crítico, que foi a questão da pandemia, né? Tem alguma relação com isso também, doutor Renato? Ou essa situação que vivenciamos, que acaba trazendo aí uma pressão psicológica, mudança de hábito para todo mundo? Então, diretamente a gente pensa que não, né? Mas assim, pode ser que as pesquisas futuramente mostrem alguma coisa relacionada a esse sentido, né? Mas o que a gente viu
um aumento importante aí com a pandemia foi a questão da ansiedade, né? Agora, o caso do aumento do autismo relacionado com a pandemia é uma coisa que tem que ser melhor avaliada aí ao longo dos anos, né? Mas, né, não dá para descartar também, né? Só citou a questão do diagnóstico, né? Hoje a gente tem aí um número maior de profissionais, né? Sempre especializando e atualizando informações, né? O diagnóstico é extremamente importante, né? Principalmente para o tratamento, né? Justamente. E quanto antes é feito esse diagnóstico, melhor são as expectativas de melhora para o paciente, né? Então, hoje a gente tem algumas recomendações nas consultas de puericultura, né, para ter uma investigação não só na parte física da criança, mas nessa parte emocional, na parte do desenvolvimento, para esse diagnóstico ser feito o mais precoce possível. Porque quanto antes é feito esse diagnóstico, melhor vai ser a condição da gente tratar essa criança de uma forma adequada, né, e melhor vai ser as chances dessa criança melhorar. Para ter êxito nesse diagnóstico precoce, né, é importante a família e a escola, né? São duas, a gente pode falar que são as duas instituições, né, família e escola, que tem esse papel fundamental, né, no apoio aos profissionais, principalmente. Isso, o tratamento principalmente o tratamento do autismo, né, ele envolve muito a questão da escola, a questão do treinamento dos pais para poder saber lidar com essa criança, para poder aplicar, né, as terapias que são desenvolvidas pelos outros profissionais, para essa família estar por dentro do tratamento e, com isso, conseguir ajudar mais a criança. E a escola também tem um fator muito importante pelo fato da criança passar uma grande parte do dia na escola. Então, a escola tem que se informar e saber conduzir de uma forma mais adequada, tanto na parte pedagógica como na parte social, essa criança. Nós falamos aqui sobre o número de profissionais, que hoje facilita a questão do diagnóstico, né? Mas esse número de profissionais também facilita o tratamento, né, doutor Renato? A gente tem que citar isso hoje, que hoje o tratamento ele é focado principalmente na recuperação da qualidade de vida, né? E isso tem tido cada vez mais êxito, né? Com certeza. Hoje, principalmente com a maior informação, a gente tem mais profissionais estudando sobre o transtorno e se especializando, né, para conseguir oferecer o melhor tratamento para essas crianças. Inclusive, a gente tem sempre a participação da população, o telefone está disponível, 9932-6228, 9932-6228, né? Aí tem a participação da Fernanda, lá do bairro Esplanada, ela está perguntando justamente algo nesse sentido do tratamento, doutor Renato, você tem dicas, orientações, né? Como estimular o desenvolvimento, né? Principalmente de uma criança diagnosticada com espectro autista. Então, o tratamento, ele tem que ser... O transtorno a gente chama de espectro justamente porque ele é um transtorno que tem sintomas muito amplos, muito diferentes. A gente tem quadros muito levinhos, quadros muito graves. Então, esse tratamento tem que ser muito individualizado, né? Então, por isso a importância de uma equipe multidisciplinar para poder traçar as estratégias mais adequadas para cada paciente, né? O tratamento ele é basicamente através de intervenções, né, com os profissionais adequados, né, o psicólogo, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, e algumas vezes, dependendo do caso, o tratamento medicamentoso. Mas sempre lembrando que o tratamento medicamentoso ele é um apoio no tratamento das intervenções que são a terapia mais eficaz. Inclusive, eu tenho outra participação aqui perguntando se é possível citar alguns sintomas do transtorno. É muito individualizado também, né? O transtorno, assim, ele, apesar dele ser, ter graus diferentes, ter sintomas muito diferentes, mas basicamente o que a gente vê são dificuldades na comunicação, dificuldades na fala, dificuldades nas habilidades sociais, né? Isso, todos esses sintomas em graus muito variados. Comportamentos que podem ser comportamentos repetitivos, alterações sensoriais, né? Então, é uma somatória de sintomas para a gente conseguir fazer o diagnóstico adequado. É por isso que o diagnóstico muitas vezes precisa do apoio de mais de um profissional, né, doutor Renato? Para poder identificar exatamente, né, o grau e os níveis do transtorno, né? Isso, o médico, assim, numa boa parte das vezes, ele consegue fazer o diagnóstico, mas muitas vezes, em casos mais específicos, casos mais leves, a gente precisa desse apoio desses profissionais para ter mais
confiança nesse diagnóstico e até mesmo na questão da definição de tratamento individualizado. É por isso que a gente volta na questão lá do diagnóstico, né? A definição do grau do transtorno também é essencial para direcionar o tratamento, né, doutor Renato? Isso hoje a gente classifica o transtorno em níveis, né? A gente fala em nível de suporte, nível 1, 2 e 3, né? No qual o nível 1 é o nível mais leve e o nível 3 é o nível mais grave na necessidade de suporte dessa criança, né? Então, dependendo do nível, o tratamento também é individualizado com a ajuda, né, desses profissionais. Agora, é importante a gente ressaltar aqui também que, além do profissional, a família tem um papel muito importante na evolução do tratamento, principalmente. A família precisa, primeiro, né, ter informação, aprimorar a informação e, ao mesmo tempo, contribuir e ajudar, né? Isso. Então, hoje, assim, um dos pilares, né, do tratamento do transtorno é a orientação e o aprendizado dessa família, né, porque, afinal de contas, a família é que fica a maior parte do tempo com a criança. A criança vai ficar fazendo as terapias, mas a maior parte do dia é a família que está com a criança. Então, a família tem que estar por dentro do tratamento e tem que saber replicar, né, esse tratamento em casa, para que a gente tenha um tratamento mais efetivo. E com essa facilidade da informação, muitos mitos estão sendo superados, né, doutor Renato? É importante a gente dizer isso, né? Como eu disse, né, hoje, né, existem ações eficientes para garantir qualidade de vida e esses mitos estão sendo quebrados dia a dia. Isso. Então, a importância aí do tratamento e do diagnóstico precoce, né? E os mitos, né, que realmente no transtorno eles são muitos, né? Então, a gente tem que ir desmistificando isso aí para poder ter uma melhor condição de tratamento para essas crianças. É por isso que o programa Bom Dia Divinópolis se propõe a toda semana trazer para você informação e orientação. É a proposta do programa, trazer sempre aqui para você, né, dicas e orientações. Inclusive, está na tela aí todas as informações relacionadas à oficina do Brincar, onde o doutor Renato, né, e uma equipe multidisciplinar está sempre disponível lá para poder promover esse atendimento especializado e adequado. Queria até registrar aqui a mensagem da Mariana, da Mônica. Mariana está no registro do telefone, mas ela disse que é a Mônica. Muito obrigado, viu, Mônica, pela participação, muito obrigado pelo carinho. Quero agradecer ao doutor Renato pelo atendimento cuidadoso dado ao meu filho. Excelente profissional. Está te parabenizando, viu, doutor Renato? Obrigado. Está feito aqui o registro, viu, Mônica? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, muito obrigado também pela participação aqui no programa. Doutor Renato, seja sempre bem-vindo ao programa Bom Dia Divinópolis. Obrigado, Flaviano. Sempre à disposição. O espaço estará sempre aberto para a sua participação e para a participação da Oficina do Brincar dentro deste projeto de levar orientação e saúde para você. É também aqui o compromisso do programa Bom Dia Divinópolis, segunda edição. Eu reforço aqui que a entrevista na íntegra ela vai ficar disponível para você lá no portal sistemampa.com.br, porque serve também de orientação para outras pessoas. Logo após o programa é só acessar o portal sistemampa.com.br. O Bom Dia